Pessoal, bom dia então. Me chamo Eduardo Pereira, como alguns já me conhecem já. Eu sou responsável aqui para ser por toda a parte, né, de contábil fiscal dos sistemas. Então, eu estou tanto à frente da parte de desenvolvimento da ferramenta, como com análise da legislação e juntamente com a equipe de atendimento, né, e de desenvolvimento, a gente tenta, né, entregar novas funcionalidades, né, mantendo sempre o sistema atualizado em relação às mudanças que o governo nos traz. O nosso conteúdo de hoje, né, como dito no título, a gente vai abordar aqui mais um bate-papo, né, sobre o que trouxe de mudança a novo módulo da DCTF Web chamado Meet. Né, nele a gente vai ter uma transição da DCTF mensal, né, que é o programa gerador da Receita, que funcionava até então, para um ambiente DCTF Web. Já é comum, né, para a social, quanto para a parte de FDRINF também. A gente vai começar agora com uma nova obrigação, né, a ser entregue para a confissão desses débitos. Anteriormente era feita pela DCTF. Bom, por que que eu digo mais um bate-papo hoje, né? No sistema, né, a gente recebeu, né, manuais já em dezembro que saiu esse manual. Em janeiro a gente trabalhou em cima dessa solução para poder apresentar para os nossos clientes a forma de você poder fazer a geração e o envio desses dados para a DCTF, o ambiente ECA. A principal mudança a gente começa a ver agora, nesse momento, né, em relação à forma de apresentação dessa nova obrigação. Já saiu notícias também, né, tudo mais, e a parte tecnológica nossa, né, ela não vai ser exatamente igual é o E-Social, igual é exatamente o FDRINF, onde o mecanismo de envio das informações ele acontece através de web services, né? Uma API que é disponibilizada pela Receita Federal, onde você, juntamente com o seu certificado digital, consegue fazer a transmissão desses eventos e assim você consegue fornecer esses dados sem precisar necessariamente entrar no portal, né? Para poder fazer essa entrega. O que aconteceu é que, como a Receita Federal acelerou um pouco o processo, né, ela não inicialmente entregou um web service, uma API, para que nós, desenvolvedores de software, possa fazer esse envio, né, por certificado digital, e ela preferiu que a gente fizesse, no primeiro momento, uma envia de um arquivo JSON, que a gente fala, que nada mais é do que um arquivo TXT, né, parecido com um arquivo XML, que já é usado em nossas caixas eletrônicas, né, em outros tipos de documentos. Então, a primeira mudança que eu considero aqui, né, em relação ao modelo de transmissão da E-Social, da CTF, Web e RFDINF, é que a gente vai precisar gerar um um arquivo, tá? Vou mostrar esse arquivo onde vai ser gerado, a versão já está disponível, liberei lá ontem à noite, a versão 207.04, né, igual a Rayane acabou de comentar aqui. Então, assim, ela já pode ser baixada por vocês através do Home, ou então ela já pode ser solicitada pelo nosso suporte, caso o seu escritório ainda não consiga fazer o processo de atualização automático. Então, o que vai acontecer é que nessa versão, né, a gente já vai ter o que a gente já possuía na DCTF mensal, né, que vai se encerrar agora com os fatos geradores de dezembro de 2024, a gente vai ter a possibilidade de gerar esse novo arquivo com as informações da confissão dos débitos para a competência de 2 de janeiro de 2025 em diante. Então, é importante que agora a gente comece a passar por esse processo de transição, né? Tem um item que eu vou falar a respeito também, né? Porque apesar de que a entrega do DCTF mensal ela se encerrou em dezembro, ainda existe a entrega, né? Agora em janeiro, fevereiro, da DCTF de novembro e dezembro, respectivamente, né? No DCTF mensal ainda. Os fatos geradores, né? Ocorridos em janeiro de 2025 em diante, aí sim vai ser apresentado junto ao projeto do MIT. Tá bom? Então, isso a gente vai conseguir mostrar aqui agora no nosso bate-papo, né? E poder depois, eu vou usar mais esse nosso contato para poder esclarecer algumas dúvidas na parte mesmo, talvez, da rotina, né? Do escritório de contabilidade mesmo, como que ela se desenha agora com a parte tanto do E-Social, quanto da FDRINF, quanto do MIT, trabalhando junto, né? Houve algumas mudanças de prazos, né? E, enfim, né? Como isso vai acontecer agora dentro do portal do ECAD. Vamos lá, então, eu vou. Desculpa, tá só essas pausas, porque tem algumas pessoas ainda estão entrando, eu estou tendo que admiti-las aqui, mas vai dar certinho. Eu vou aqui, então, pessoal, trazer para a tela de apresentação para vocês o meu sistema aqui
em tributos, tá bom? Só um instante. Beleza, pessoal, confirmado, né? Bom, então eu vou começar, né, pela ferramenta, né, pelo sistema, né? Não houve muitas mudanças aqui, porque nada mais é do que uma geração de um arquivo sobre informações que se concentram dentro do controle de guias, certo? Então, para ficar dentro do mesmo contexto, né, do que a gente já tem hoje, né, é de conhecimento de todos, né, que a gente tem aqui, dentro do módulo de tributos federais, o menu de lucro presumido e lucro real, né. Simples Nacional, tá, não se entra nesse contexto da MIT, tá? Então, não se aplica a ele, né, essa situação. Então, a gente vai ter que agora, assim como nós já tínhamos, né, a FD contribuições para o presumido, para o real, e embaixo aqui eu tinha já DCTF mensal, que é usado até o momento, a gente passa a ter agora um novo menu de acesso chamado exportação para DCTF Web Meet, portal ECAC, tá bom? Então, essa tela é uma tela simples, né? Ela faz uma comunicação para a empresa selecionada, coletando os dados lá do nosso controle de guias. Então, eu fiz um cenário aqui rápido, tá? Só de simulação de algumas guias para essa empresa de teste e demonstração, onde eu consigo, ao selecionar a competência, né, ele vai já ter uma pastinha dentro de CDataC Fiscal MIT, e eu vou poder carregar essas informações, e ele vai olhar para essa empresa, que já possui uma apuração do lucro presumido, né, ou seja, lucro real, e vai já conseguir trazer algumas informações para poder gerar esse arquivo magnético. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que é uma empresa do presumido, né, que não recolhe contribuição social e imposto de renda mensalmente, tá? Ela recolhe só no final do trimestre, né, nesse cenário que eu criei. E aqui eu tenho uma guia de PIS e uma guia de COFINS. E aí eu tenho os valores, né, fictícios aqui gerados para ela. E eu consigo, né, antes de gerar o arquivo do MIT, é possível que eu consiga editar algumas informações adicionais. Por exemplo, a gente pode ver que o sistema já até buscou, né, que ela é uma empresa PJ em geral, é uma lucro presumido, ela tem regime de competência e é uma empresa, né, com regime de apuração de PIS e COFINS como cumulativo. E aqui embaixo eu já busco, né, do cadastro da empresa o nome do contador, né, os dados de CRC dele, né, do e-mail e telefone que são exigidos lá no preenchimento do MIT. Um ponto importante já a se falar aqui a respeito é o seguinte: é, os dados do responsável ele é obrigatório a nível apenas CPF, tá? Telefone, e-mail, é contato opcional, mas o sistema já puxa automaticamente. E as informações podem ser todas alteradas. Por quê? Da mesma forma que você pode gerar esse arquivo pelo DataC, nada impede também que nessa primeira fase do MIT você entre no portal do ECAC e consiga fazer o preenchimento todo manual pela própria plataforma, assim como já é na FDRINF hoje, né, inclusive. Então, assim, a DataC está oferecendo a geração desse arquivo como uma forma de já integrar a nossa solução as confissões dos débitos, né, para com a nova obrigação acessória. Então, assim, aqui eu já posso, inclusive, acessar, né, o controle de guias, por exemplo, né, eu já tenho aqui todas as guias lá, e um ponto importante é você ressaltar que a identificação do título, a identificação do tributo vai sempre acontecer pelo código da Receita. Então, a gente sabe, né, que dentro da DataC a gente tem uma lista, né, extensa, né, dos códigos de Receita DARF, que é disponibilizado, inclusive, pela DCTF, né, mensal, onde a gente tem aqui o tipo de tributo, primeira coluna, o código efetivo de recolhimento, a descrição desse título e qual que é a periodicidade do título, do tributo, desculpa. Então, assim, dessa forma, a gente tem como ter todas as informações que a Receita precisa para poder estabelecer o DARF que vai ser gerado posteriormente. Por isso que é essencial, né? Eu até coloquei uma trava dentro do sistema, que sempre agora se utilize o código de receita nos tributos gerados com todas as 6 posições disponíveis, que são os 4 primeiros números que identificam o tributo, tá? Então, 8109 é o PIS, e esse 02, muitas vezes, ele não é usado. Só que esse 02 que determina a periodicidade do tributo. O PIS pode ser mensal usando 02 e pode ser diário usando 03, tá? Não sei se isso se aplica até hoje, né? Mas é como a Receita trabalha esse tipo de informação. Então, o sistema, para gerar esse arquivo do MIT corretamente, você precisa ter esse código verificador no final. Se você não colocar ele, por exemplo, você vai poder, né, ter a guia dentro do sistema, mas ao gerar o arquivo, o programa não vai deixar você gerar o arquivo porque já vai dar erro lá na hora de importar o arquivo lá pelo portal, tá bom? Então é só uma informação importante, né? Caso vocês não usem ainda no controle de guias com esse código,
é irrelevante você estar sempre verificando, mas de toda forma o sistema vai barrar essa geração. E assim aqui a gente vai gerar um arquivo base, tá? Eu até separei aqui alguns arquivos de exemplo para vocês. Esse aqui, por exemplo, é simples, tá? Não tem muito segredo. O objetivo desse arquivo JSON era ser estruturado e ele conseguir reproduzir a entrega, o preenchimento manual dentro do site. Então, é apenas um arquivo de conteúdo simples que ele vai atender, né, todo o layout exigido. Esse aqui é um arquivo, por exemplo, sem movimento, tá? Só para demonstrar mesmo. E aqui eu tenho outro arquivo, que é um arquivo já com os impostos. Então, aqui a gente vai ver depois que tem os débitos a serem declarados. Se a empresa, após as identificações, né, da empresa, a gente vai ter os débitos, né? Se é PIS, se é COFINS, se teve mais de um débito no mês. Isso aqui eu não vou muito entrar em detalhes, tá? Porque é uma questão mais técnica, né? Tem a ver com layout, acho que não é isso que eu queria trazer aqui hoje no conteúdo. Bom, então vamos lá, pessoal. Uma vez falado sobre isso, pode ver que não tem nenhum tipo de, né, diferença. Na verdade, existe diferença, né? Se a gente abrir, por exemplo, aqui a DCTF mensal, um ponto importante é que, primeiro, a gente poderia selecionar várias empresas de uma vez só e gerar vários arquivos de uma única vez. Isso eu preferi tirar dessa outra nova ferramenta agora para que você tenha realmente trabalhar por empresa mesmo, né? Igual já está sendo o FD Contribuições, né? E outras gerações de arquivos. Outro ponto importante é que, diferentemente da DCTF mensal, a gente poderia mandar, além da confissão do débito, a gente tinha como mandar o pagamento e o recolhimento desses DARFs, né, o dia de pagamento efetivo deles. Isso já não é mais necessário na MIT, tá bom? A MIT, ele com certeza vai fazer isso através das informações lá que a Receita já possui, né? Como, por exemplo, pagamento dos tributos lá, né? Que você já consegue consultar no próprio ECAC se o seu cliente já pagou ou não pagou aquele determinado tributo que está declarado. Então, é uma simplificação do MIT em relação ao DCTF mensal, tá bom? Mas, de todos os casos, né, continua existindo no MIT a questão da suspensão desse tributo, tá bom? E assim como também a questão de regimes de eventos especiais, né, que é a situação de extinção, fusão, cisão, né, incorporação, tudo isso vai continuar existindo. O que a gente não conseguiu testar ainda é a questão da suspensão, né? Caso algum cliente tenha suspensão a ser declarada, né, para aquele débito que tá sendo feita a confissão de dívida, a gente vai ter que esperar chegar essa versão, né, do portal, é o que eu vou começar a falar agora um pouquinho, para poder a gente ter como validar isso melhor, né, em cada caso, né, dentro do possível. Bom, pessoal, aqui também a gente teria a mesma opção do lucro real, tá? Não vou me alongar muito nesse tempo, porque a gente não tem muito o que ver aqui, tá? Eu queria agora passar realmente para o nosso conteúdo na questão da troca de informações, de tudo que a gente conseguiu coletar aqui, né, em relação a layout, né, e a toda a rotina do escritório, o que que muda, né, o que que vai ser impactado em relação a isso. Eu vou parar aqui meu compartilhamento e voltou para vocês, hein? Voltou? É, vamos lá, então. O que acontece, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora, então, de como que iniciou esse projeto, tá? E como que ele vai se desenrolar agora nesse próximo mês, né, de fevereiro. Bom, como dito também, né, por mim agora há pouco, a gente, aqui como desenvolvedor, eu não tive acesso ao ambiente de teste. Então, o meu objetivo foi liberar a versão 207.04 para que vocês já tenham acesso à geração desse arquivo segundo o manual de layout que foi disponibilizado para nós programadores. Tá bom? Então, hoje são 30 de janeiro. A Receita Federal se posicionou dizendo que até o final da primeira quinzena de fevereiro será disponibilizado dentro do portal do ECAC uma forma de você fazer a apresentação da MIT, fazer a confissão dos seus débitos para poder apresentar essa declaração acessória, obrigação acessória. Então, sim, hoje não é possível que a DataC valide esse arquivo que foi gerado. Por mais que vocês já consigam gerar ele, eu achei melhor liberar isso de uma vez para ter essa conversa de maneira antecipada, até pela questão do início agora do ciclo fiscal, né? Vocês vão dar início agora dia primeiro a toda a escrita fiscal, e isso acho que vai poder ficar mais difícil da gente ter esse tipo de encontro que igual a gente está tendo hoje. Então, assim, o que que eu aconselho vocês? Atualizem a versão, tá? Eu vou ficar de olho aqui com a minha equipe, né, em relação à disponibilidade do Meet no portal do ECAC, para que a gente consiga pegar esses nossos testes e fazer os testes de importação na plataforma, para poder ajustar eventuais, né, acertos que são necessários, né, em arquivos.
tá bom? É, tem alguém, se você quiser me interromper, tá, gente? Fiquem à vontade, pode ligar o áudio aí, e a gente vai interrompendo aqui, conversando no conteúdo já de uma maneira bem dinâmica, tá bom? É, o que que vai acontecer, pessoal? Uma vez que a gente conseguir validar esse resultado final que a gente já construiu, pode ser que eu tenha que liberar uma nova versão no decorrer agora dos primeiros 15 dias, após a liberação da plataforma, para corrigir eventuais ajustes, né, que vai surgir, caso esse arquivo gerado pela TAC ainda não consiga ser importado, tá bom? Mas sim, vai ser o quanto antes a gente já conseguir atender essa dificuldade técnica que a Receita impôs para a gente por não disponibilizar, né, de maneira antecipada esses testes no portal. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho da questão das rotinas aqui do escritório de contabilidade, né? Houve mudança de prazo, né? Acho que talvez essas sejam as maiores dúvidas que eu levantei aqui sobre o assunto. Bom, qual que é o objetivo do projeto então, do MIT? Substituir o DCTF mensal, programa gerador da Receita, né, que era usado já há muitos anos. Uma simplificação importante, né? Você antigamente mandava os débitos, a confissão dos fatos geradores para aqueles tributos e poderia também mandar a questão do pagamento deles. Hoje você não vai ter essa necessidade mais, o MIT dispensou essa entrega do pagamento. Coisa importante, na DCTF anterior, na DCTF mensal, era necessário fazer o envio da declaração de inatividade, né? Todo mês de janeiro de cada ano, né? Então, assim como já é nas novas declarações, né, igual na FDRINF também já é assim, você não tem mais essa necessidade de todo janeiro de 2025 e 2026 apresentar uma declaração de DCTF ou agora MIT, né, como dizendo que você está inativo. Já vale você mandando agora em janeiro o MIT como sendo sem movimento, esse MIT já vai valer para até você voltar a ter movimento. Então, pode ficar 2, 3 anos sem ter movimento, que a empresa não precisa ficar reafirmando a sua inatividade, tá bom? Isso é uma coisa também que foi muito bem-vinda, né, pelo que eu tive conversando aqui com outras pessoas e acompanhando outras lives que eu acompanhei. Isso vai ajudar bastante na questão da rotina, da simplificação do processo, tá bom? Então, assim, tendo isso em vista, né, o que que muda agora, então, dentro do contexto do DCTF Web? O que que a gente tinha antes do Meet, tá? Primeiro, para depois falar sobre o Meet. A gente tinha dentro do STF Web duas obrigações acessórias, vamos chamá-las assim. A gente tinha o E-Social e temos o FDRI, tá bom? Então, assim, uma vez que a gente tinha essas duas obrigações acessórias, a gente tinha dois prazos, né, para poder compilar isso tudo e fazer disso um DARF, né, para poder tirar dentro da CTF Web. Primeira mudança que houve aqui, né, que o prazo até então era dia 20 do mês subsequente. Com a entrada do MIT, a Receita agora permitiu que você prolongasse um pouco mais o prazo do fechamento da DCTF Web, tá bom? Isso é muito importante. O prazo do E-Social, né, que é todo dia 15 a entrega da declaração, e o pagamento sendo dia 20, continua o mesmo. O prazo do FDRI, que era dia 15, e os pagamentos das retenções, né, previdenciárias, retenções federais que existissem ali porventura, continua sendo dia 20 o prazo limite, tá bom? O que vai mudar é que agora o MIT ele vai permitir que a DCTF Web possa ser encerrada no dia 25 e o próprio Meet possa ser apresentado até o dia 25. Então, sim, isso vai gerar uma mudança, né, de rotina, talvez mais para o pessoal do departamento pessoal, por conta do E-Social, né? Porque até então, pelo que eu conheço aqui, né, vocês tinham que primeiro fechar o DCTF Web para depois emitir seus DARPs. Agora, não vai ser mais necessário, tá bom? Vocês vão poder enviar o E-Social, tirar o DARF do E-Social, né, da parte previdenciária, trabalho assalariado, sem precisar necessariamente encerrar a DCTF Web. Então, elas vão poder ser feito um pagamento, né, o recolhimento, antes do fim da declaração. Então, isso aí é uma coisa que a Receita Federal já se posicionou, tá? E vai haver essa possibilidade de você emitir DARFs dentro do DCTF Web, de acordo com o vencimento do tributo, e não mais somente após o fechamento da DCTF, tá bom? Isso é um ponto importante, vou voltar a frisar isso aqui de novo, tá bom, pessoal? Vou tentar exemplificar isso aqui dentro de uma rotina normal do escritório de contabilidade, para ficar mais fácil. Vou voltar aqui um pouquinho, vou ler umas perguntas aqui sobre, por exemplo, Fabrício perguntando, gerando o IPI no livro fiscal, será importados
os tributos federais do MIT? Sim, Fabrício. A gente fez de uma forma que todo DARF emitido pelo DataC, até mesmo o DARF avulso, que você preenche manualmente, que não necessariamente está relacionado às apurações dos nossos impostos, né? O IPI, por exemplo, ele está na apuração, ele vai cair no controle de guias e, consequentemente, ele vai ser levado para a MIT, tá bom? Os normais, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, normal também, tá bom? Existe uma questão aí do imposto de renda e contribuição social, quando você faz o pagamento antecipado do trimestre, né, mês a mês, ou então quando você paga o imposto de renda e contribuição social em cotas, né, posterior ao fato gerador. Isso aí ainda tem isso no manual, eu vou deixar depois o manual à disposição para vocês, tá? Eu tenho aqui acesso. Esclarece várias dúvidas nesse sentido, mas acho que a gente só vai ter essa definição, né, de fato, quando a gente for receber, né, essa funcionalidade dentro do sistema do ECAC, tá bom? Mas sim, se você precisar gerar, às vezes, um imposto de renda aí, de aluguel, que vai gerar o DARF no DataC, ele vai cair no controle de guias, esse DARF avulso ele vai ser apresentado para a MIT também. Então é importante que a gente passe, de fato, a utilizar o nosso controle de guias de maneira completa e não deixar, por mais que ele, né, agora com a questão do Código Base 2025, né, desculpa, 2024, já não apareceu mais os DARFs, a gente tem que mandar ele para o Cicalc Web, é preciso que vocês reproduzam esses DARFs, né, ou então utilizem a nossa ferramenta de integração com o Cicalc Web. Inclusive, em breve, eu devo estar colocando no Integra Contador a opção de fazer o cálculo dos DARFs via Integra Contador, para poder calcular juros e multa, inclusive, né, sair com código de barras, ou seja, usar todo o potencial que o Integra Contador oferece hoje. Já está na nossa pauta também de trabalho, mas que o controle de guias hoje vai ser essencial para poder a gente conseguir se comunicar com a MIT, tá bom? Estou vendo outro usuário perguntou que a importação deve ser realizada apenas uma vez, por exemplo, se for necessário liberar o MIT para importar os impostos PIS e COFINS, e posteriormente for preciso importar os impostos de renda e contribuição social. Irá gerar um novo arquivo, né, TXT, no caso, na verdade, o arquivo é até JSON, tá, que é um termo um pouquinho diferente, parecido com XML, separado por imposto. O que que acontece? Isso aqui também foi uma dúvida que eu tive também, tá? Pra falar a verdade. Lá, pelas imagens que foram passadas para a gente, dentro do ECAC vai ter um botão lá do Meet. Dentro do Meet vai ter um botão que você pode preencher tudo manualmente, incluindo tributo por tributo, ou você poder pegar um arquivo de fora do portal, né, de qualquer sistema que você use, e trazer as informações que eu te mostrei aqui agora há pouco. Então, assim, não está claro para a gente ainda se o portal do Meet vai permitir que eu insira um arquivo e depois insira um outro arquivo ou outro arquivo, acumulando os arquivos lá dentro, porque isso só vai poder ser respondido quando realmente o portal estiver disponível, né, para testes. Então, por mais que isso aconteça, né, o DataC, você, hoje, do jeito que está, eu não consigo selecionar os tributos. Então, quando você manda carregar na tela que eu mostrei agora há pouco, ele vai sempre pegar todos os tributos e gerar o arquivo. Então, precisamos realmente aguardar agora, a primeira quinzena de fevereiro, para poder ajustar esse comportamento, né? Se ele vai poder receber lá e substituir as informações, ou pode só acumular o que já existe. E aí eu, aqui na DataC, vou poder te dar a opção, às vezes, de poder escolher quais tributos que vocês querem encaminhar, para poder não dar problema lá também. Então, é uma questão que a gente depende do teste também. Vai conseguir tirar as guias do DP sem transmitir a DCTF Web? Correto, assim mesmo, tá? Tudo está se desenhando, a Receita Federal já se posicionou sobre isso, inclusive, né? As guias, a declaração do E-Social, né? A entrega do DCT, do E-Social no DCTF Web, ela tem que ser apresentada até o dia 15, isso não muda, tá bom, gente? Os impostos, eles vencem dia 20, né? Agora você vai poder, às vezes, até antecipar isso. Você vai poder, por exemplo, mandar o E-Social, o fechamento do E-Social, e tirar, né, as guias sem nem mesmo ter feito o DCTF Web concluído, né? Você pode concluir o DCTF Web só lá no dia 25, tá bom? O que vai valer agora é que, pelo que tudo indica, que a Receita vai permitir a possibilidade de imprimir os DARFs por tributo, então, e vencimento. Então, se você tem uma guia lá, né, que vence dia 20 que foi gerado pelo E-Social, mas a DCTF só vai ser transmitida dia 25, nada impede você ir no dia 20 já tirar as guias e pagar elas e mandar para os seus clientes pagar, sem necessariamente ter a DCTF já concluído, tá bom? Isso eu acho que vai trazer mais flexibilidade, né, para toda essa rotina aí do ECAC para com o E-Social, o Ô, REI e o MIT. Eduardo, é Sim? uma pergunta.
Uhum. Com a questão do E-Social e da Reinf, se você, por exemplo, você tem que fechar o Reinf antes de fechar o E-Social, porque ele costuma abrir, quando você transmite, ele abre de novo o arquivo, Exato. certo? Uhum. Com esse Meet, vai ser a mesma coisa? Por exemplo, ela já fez tudo lá já. Se eu transmitir depois, ele vai reabrir o que foi fechado lá ou não vai fechar lá atrás, vai só fechar depois, no dia 25? Isso, então. Isso aí era o maior problema. A gente teve clientes, por exemplo, né, que o departamento pessoal transmitia E-Social e o departamento fiscal transmite FDRINC, né, porque está mais alinhado com o contexto, né, das informações. E aí, o que que acontece, né? Bom, até essa pergunta foi excelente, Vitor, porque isso aí é uma dúvida muito comum do pessoal que faz essas transmissões. Do jeito que era até então, o E-Social, ele consegue fazer a transmissão da E-Social dele e já afirmar dentro dele, é uma configuração que o Edmundo tem na folha de pagamento, afirmando que, ó, eu quero entregar o E-Social e já quero automaticamente encerrar o DCTF Web. E aí, o que que acontecia muito, né? O pessoal do departamento pessoal encerra o E-Social, né, muito antes, às vezes, do que o pessoal tem de prazo para poder fazer o FD-REINF, né? Então, as notas precisam chegar, né, e tudo mais. Então, acontecia muito isso. O pessoal da social transmitia as suas informações, marcando para poder encerrar o DCTF Web lá, ou então ia no DCTF Web, já encerrava o DCTF Web. E aí, quando o REINF ia fazer a sua transmissão, o DCTF Web entendia o seguinte: ó, você já está com uma DCTF Web já finalizada, e eu vou ter que abrir ela, colocar em retificação para que você chegue com a sua FD-REINF para poder alinhar as duas. E aí, muitas vezes, o pessoal não observava lá no portal lá do ECAC que a DCTF Web estava em aberto. E aí, entendia-se que já estava tudo certo. Mas, na verdade, ao mandar o FD-REINF depois do fechamento do DCTF Web, é necessário voltar lá na DCTF Web e fazer um novo fechamento, porque você reabriu o período. O que que tudo indica agora, tá, gente? É que com essas mudanças agora de entregas, né, de prazos, a Receita Federal ela vai meio que entender que uma coisa é o prazo do E-Social, outra coisa é o prazo do RINF, outra coisa é o prazo do MIT. Mas o que vai valer no final das contas é a entrega o fechamento desse TF Web como prazo, né, final de tudo. Então agora vai ser mais flexível, eu acho, esse tipo de coisa. Infelizmente, né, a gente não consegue via sistema a não ser no caso da social, que ele já consegue mandar o fechamento lá do DCTF Web, fazer na Reinf, por exemplo, a mesma coisa, ou fazer no Meet a mesma coisa. Então, pode ser que isso em breve, né, tenha essas funcionalidades, porque foi dito, né, por algumas empresas, né, e parceiros do projeto, lá da Receita, que ela vai, em algum momento, ela vai parar de receber esse arquivo nosso, JSON, né, TXT, vamos falar assim, e vai disponibilizar um web service, né, um API, para que a gente possa fazer essas comunicações, né, via sistemas contábeis. E aí vai ser possível, como por exemplo a DataC, consultar lá se o status da DCTF Web está aberta ou está fechada, se a REINF foi entregue, se o MIT está preenchido, se o E-Social, né, já está correto. Então, eu acho que agora, né, essas mudanças estão alinhando, né, com essas melhorias no processo, tá bom? Que agora eu entendo que eles fecham um ciclo. Eles conseguiram já há algum tempo já, né, fazer o social funcionar, fizeram a FD-REINF, né, inicialmente só com a parte previdenciária, entraram com a parte de retenções agora do REINF e estão agora finalizando com a parte de confissão de dívida. Então, acho que agora todo o ecossistema, né, de impostos, tributos federais está sendo atendido. Inclusive o MIT, né, igual foi perguntado ali sobre o IPI, né, o IOF está lá dentro, o CID, o RET de atividade imobiliária, né, inclusive uma coisa que a gente vai trazer em breve já para trazer é a apuração do RET, tá bom? Isso é uma coisa que já tem conversado com alguns clientes já, a gente já vai logo logo acrescentar no tributos federais a opção do pagamento unificado por RET. Ou seja, acho que tudo que você tinha antes no DCTF mensal que faz parte da confissão de dívida, está agora aqui dentro do MIT. Suspensão, né, do pagamento do imposto por algum processo judicial, isso vai fazer parte, já faz parte, né? Enfim, acho que todo o ecossistema vai estar pronto para que esses prazos, né, que a gente conversou aqui, né, sejam respeitados. E aí sim, só no dia 25, né, de cada mês, é que você realmente vai poder fazer a conclusão, né, da fechamento da DCTF Web, não impedindo que você tire as guias do DARF por vencimento antes. Ah, eu quero tirar as guias que vence dia 20. Já fechei meu social, já está tudo certo, eu quero já tirar minha DARF. Você pode tirar, mas o DCTF Web pode ficar em aberto ainda, tá bom?
Isso a gente vai ter certeza agora na prática, né, quando a plataforma estiver atualizada e disponível agora em fevereiro. Deixa eu voltar aqui e ler algumas perguntas. Sobre os impostos, COFINS, por exemplo, que vem dia 24, geralmente. É meu caso, né? A gente tem aqui questão de vencimentos separados. Então, a gente tem, por exemplo, na verdade, pelo que eu ouvi falar aqui, né, são três vencimentos possíveis. A gente tem essa questão da parte previdenciária, dia 20, PIS, COFINS, dia 25, dia 24, vendendo, e temos também o Contribuição Social e Imposto de Renda, dia 30. Inclusive, é depois do prazo final de fechamento da DCTF Web, né? Mas, de toda forma, você vai poder tirar uma única DARF, unificando todos esses vencimentos, ou então a Receita Federal vai permitir que você tire uma DARF por cada data de vencimento dessa, respeitando, é claro, né, os prazos, né, mas não necessariamente você precisa estar com a DCTF Web transmitida, tá bom? É preciso estar preenchido o E-Social, o REINF e o MIT. Beleza, gente? Ô, Eduardo, então não vai ter mudança no vencimento das guias, não, né? Continua a mesma Não. coisa, não vai ter. Isso, exatamente. Isso aí tem uma coisa que eu nem comentei, mas entende-se que não mudou a legislação, tá, gente? O que está sendo mudado é a forma de apresentação e os prazos das obrigações, mas os tributos, os impostos, eles continuam, né, da mesma forma de sempre, tá? Isso não houve alteração, não. A discussão em ficar com três possibilidades, guias impostos. A questão de tirar as guias separadamente, né, já está prometido pela Receita que vai ser possível lá no ECAC. Se tirar uma única do governo, o vencimento considerado será o primeiro, dia 20, se tirar uma única guia. Então, se tirar uma única guia, o vencimento considerado será o primeiro, aparentemente sim, tá? Ele vai estar usando, se você tirar tudo, né? Vai prevalecer aquele que vence primeiro. Então, ele vai considerar que você está pagando antecipadamente o PIS e a COFINS e está pagando antecipadamente a contribuição social e imposto de renda, entendeu? Claro que você já tem que estar tudo isso preenchido lá, tá bom? Então, a gente vai entender de como isso vai funcionar melhor, mas se você fizer tudo já antes do dia 15, entregou a social, entregou o REINF, entregou o MIT, terminou seu trabalho, você pode, né, já, inclusive, adiantar sua vida também e já tirar as guias já, vai cair tudo dia 20. E aí eles falam muito sobre isso, né? Se a sua empresa, o seu cliente, desculpa, né, não tiver problema de fluxo de caixa, ou seja, se ele conseguir pagar tudo antecipadamente, em vez de pagar em 3 dias diferentes, né, vamos falar assim, as guias federais, você pode pagar sem problema nenhum antecipadamente, uma única DARF só, mandar para ele uma DARF só. Mas se às vezes o seu empresário, né, ele tem esse hábito, né, de receber tudo separado, você vai continuar a poder fazer separado também. Isso aí vai mesmo te dar essa flexibilidade de poder fazer isso, entendeu? É, no mês em que não houver nenhum imposto a declarar para entregar a CTF Web zerada, será necessário enviar o MIT zerado e abrir a CTF Web ou o MIT terá dispensa de entrega, permitindo reabertura pelo E-Social para reenviá-la zerada? Como vai funcionar? Então, o MIT tem um arquivo, né, um dos arquivos que eu mostrei, inclusive, você vai falar apenas assim, ó, eu sou sem movimento. O MIT é sem movimento. Então, você não precisa mandar um outro MIT enquanto você não voltar a ter impostos a recolher, tá bom? Então, assim, esses DARFs, né, que o MIT acopla, os mesmos DARFs que já estavam no CTF mensal, tá? Então, esse DARF da GPS aí, do INSS, né, isso é coisa de E-Social, isso aí não vai no MIT, tá bom? Então, assim, o fato de você ter o E-Social, não obrigatoriamente você vai ter o MIT. Então, você entregou um MIT sem movimento agora em janeiro, e você não tem mais DARFs, né, recolher para os meses seguintes, por DARFs de faturamento, por exemplo, então PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, você não precisa transmitir um novo MIT. E eu acredito também que você vai poder fechar a CTF Web sem ter o MIT lá dentro. Entende que você já entregou um MIT sem movimento anteriormente. Isso são regras, né, internas que a Receita vai precisar colocar para questões de segurança também, né? Então, tudo isso realmente vai ser respondido, acredito eu, quando o governo apresentar, né, a plataforma, até para a gente poder também testar aqui e orientar melhor os nossos clientes também nesse contexto, né? Mas sim, eu entendo, tá? A dúvida realmente, para mim, inclusive, né, elas são consideráveis, né? Eu não participo diretamente no projeto da Social, mas me informei aqui com o Edmundo, né, com a nossa equipe. Ele me passou os detalhes aqui de como funciona e como pode mudar essa rotina. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui uma tabelinha que eu peguei aqui na internet,
de como poderia ficar o fluxo de trabalho dentro do escritório contábil, né, tanto no departamento pessoal quanto no fiscal, para com essas três obrigações. Deixa eu ler mais uma aqui. Empresas com terceiro setor. Deixa eu ver se tem outro. Empresas do terceiro setor que enviaram a DCTF, já a DCTF Web sem movimento anteriormente e não teve nenhum movimento, precisa enviar o MIT. Então, pelo que eu entendi, você precisa enviar um MIT sem movimento para poder você estar nesse novo modelo de não obrigatoriedade da inatividade, tá bom? Então, assim, eu sempre falo o seguinte: o governo vai receber vários sem movimentos de um atrás do outro? Vai. Acho que não vai impedir. Assim, você já mandou sem movimento mês passado, você não pode mandar um outro sem movimento agora. Na dúvida, eu recomendo mandar, tá? Por mais que seja agora no começo do projeto do MIT, em janeiro, você reafirmar, né, a questão de você já ter feito a DCTF Web, já, porque já passou o prazo, né, da DCTF Web agora desculpa, né, de dezembro, eu recomendaria você mandar essa MIT sem movimento só para se, né, assegurar realmente dessa não necessidade de envio posterior. Isso, então, IRPJ e CSLL em cotas, como vai funcionar? Eu vou deixar aqui, tá, gente, depois no nosso grupo lá, né, dos clientes, um manual já de uma prévia de como vai funcionar as telas, tá, do sistema do Meet. O Receita Federal liberou esse PDF e também mostrou, esclarecendo várias dúvidas sobre sem movimento, sobre cotas, né, do imposto de renda e contribuição social. Então, assim, tudo indica que as cotas você vai declarar elas no fato gerador, tá bom? Então, se bem que tem acréscimos também, né? Eu fico com essa dúvida também, porque dependendo se for três cotas, né, vai ter diferença entre os valores, né, de recolhimento por causa dos acréscimos. Mas isso provavelmente, né, vai funcionar sempre por fato gerador. Então, por mais que você trabalhe em cotas, né, o fato gerador seu sempre no final do trimestre. Isso vai ser pago posteriormente. E aí tem que saber o MIT trabalha mais, acho que com o fato, né, não com o recolhimento. Então, acho que isso tem lá uma explicação a respeito, mas acho que na prática a gente vai conseguir enxergar isso um pouco melhor também, tá? Te confesso que eu não tenho essa resposta. Por exemplo, tem uma empresa que só tem imposto de renda e contribuição social. Só informa o MIT quando tiver o imposto? Sim, você. O que acontece? Dentro do MIT, você tem que a parte básica, que é a identificação da sua empresa, né? Isso é normal. O período que você está apresentando, que é o fato de geradores gerados ali dentro. E você tem logo abaixo opções de situações especiais, que é fusão, cisão, incorporação e extinção da empresa, no caso de baixa. E logo depois disso, você vai ter informação do seu enquadramento, regime caixa, competência, né, se é cumulativo, não cumulativo, PJ e tudo mais. E logo depois disso, no final, é que você vai ter a parte de débitos. Então, essa parte de débitos, uma vez que você falou que ela é sem movimento, ele não permite que você mande os débitos. Então, só se você tiver um débito que você vai relacionar aqui dentro. Então, não havendo o imposto, né, o fato gerador naquela competência, você não tem que preencher, né, esses dados de débitos das informações, tá bom? Lembrando, gente, que novamente, né, quando a plataforma estiver disponível, não só vai poder ser gerado, né, um dos meus testes que eu vou fazer, por exemplo, pegar os meus dados do meu controle de guias e entrar na mão lá com todo mundo e fazer esse aceite, né? Pegar o certificado da DataSig, por exemplo, vou pegar com o Sander aqui, vamos fazer uns testes. Como o Meet vai conseguir receber isso? Porque não necessariamente o DataSig ele vai ser o único caminho para poder fazer isso acontecer, esses testes, né? A gente vai sim ter que ajustar ele baseado nas regras de teste que a gente construir dentro da própria plataforma do ECAC. Então, pode ser que às vezes eu estou, talvez, não sei se estou trazendo muitas dúvidas, né? Mas infelizmente eu preferi trazer essa live aqui para poder abastecer vocês o máximo possível aqui de informação, né? E assim vocês começarem já essa jornada aí de maneira um pouco mais tranquila. E é claro, né? Sempre com o nosso apoio aqui, né? A gente tem uma equipe de suporte, atendimento. Eu vou estar também acompanhando eles o tempo todo, né? À disposição. Eu sei que toda implantação de um projeto novo por parte da Receita, né? É um pouco dolorido, né, por conta da falta de informação que existe. Ainda mais agora que a Receita não criou um modelo completo de teste para ninguém. Então, as dúvidas vão acontecer realmente em produção mesmo. Imposto de renda e contribuição social, que vence no último dia, a da CTF é dia 25. Tem que retificar a CTF para conseguir gerar os impostos? Não. Porque, por mais que o imposto de renda e contribuição social vence no último dia do mês, né, a DCTF Web ela é dia 25. Então, você não
não poderia, você não tem como entregar o MIT com esses dois impostos depois de 25. Então, você precisa, né, se organizar para poder entregar o MIT com a contribuição social e imposto de renda até o dia 25, porque dia 25 é o prazo final do MIT e o prazo final da DCTF Web ser encerrada, né, dentro do prazo, tá? Lógico, se você esquecer para deixar passar o prazo, você vai encerrar com atraso, acho que vem até já O a... Eduardo, Oi. só que no lucro real, geralmente a gente não consegue fechar imposto de renda e contribuição antes do dia 25. Por exemplo, esse mês é fechamento de trimestre, vence dia 31. Eu estou com umas Uhum. 4, 5 empresas e hoje já é dia 30, que eu ainda não consegui. Vamos supor que fosse através do MIT. Eu já teria entregue ele, como que eu iria gerar o imposto de renda e a contribuição social dessas empresas né, que até hoje não conseguiu? Teria que ser uma retificadora, não? Sim, nesse caso, sim, porque você está falando que você está. A gente está falando aqui de dezembro, né? Você está fechando o quarto trimestre de 2024. Então, o prazo, né, para entrega do MIT, né, seria 25 de janeiro agora, se fosse o caso, tá, gente? Não é o caso, É só né? uma simulação, é. Mas se a gente levar isso para o próximo trimestre, por exemplo, você teria realmente 25 dias para poder encerrar um trimestre de lucro real, né? Que muitas vezes é a conta, né? Fala assim. Não tem jeito. Porque a DCT, isso é um ponto ruim, porque a DCTF mensal ela tinha um prazo do segundo mês subsequente, né? Você tinha um prazo Uhum. mais esticado para poder fazer essa guia, né, dos DARFs. Por mais que ela vença depois, né? Infelizmente a gente vai ter esse problema mesmo, tá? Agora, realmente, eu acho que a penalidade, se você entregar a DCTF Web dia 25, mesmo sem esses tributos, a possibilidade de retificar o MIT provavelmente vai ter que existir, né? Ela não vai ter como não existir. Aí vem aquela questão, né? A notificação ela chega, né? Uma ED que chama, se não me engano, né? Acho que é a questão da cobrança lá da não entrega ou entrega em atraso, mesmo com a retificação ou somente pela não entrega. Então, eu acho que também isso não está muito claro para mim, né? Porque estão de certa forma apertando um pouco mais o prazo das entregas da confissão de débitos, né? Das dívidas e a gente tem os mesmos vencimentos, né? Então, isso, de certa forma, pode relaxar um pouco, né, mais a questão da DCTF Web para o dia 25, mas, de certa forma, você vai ter que prestar contas de maneira mais antecipada, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, impacta diretamente, né, no departamento contábil aí para lucro real, principalmente, que tem que ter esse prazo um pouco mais apertado ainda também. Mas eu também não consigo enxergar uma outra forma, tá, gente? Vamos ver se a Receita se posiciona em relação a essa não cumprimento do prazo do MIT. Ou então você entregaria o MIT de alguns tributos, né? Fecharia sua DCTF Web dentro do dia 25 e depois entraria retificando ela. E aí, quais as consequências disso na prática, né? Isso que a gente não tem como saber ainda. É, vou seguir um pouquinho. Então, gente, chegou mais uma pergunta do Valdinei. Eduardo, quanto à questão das informações de poderio social ao MIT, é inaceitável a obrigatoriedade de entrega no dia 25, sabendo que o vencimento seja 31. Acredito que a Receita Federal apresentará a permissão de entrega conforme a DCTF normal. Eu também acredito que sim, Valdinei. Só que assim, a gente não pode trabalhar com essa hipótese, né? Porque a gente realmente tem que cumprir, né, as determinações e sempre falo, né, vamos trabalhar com o que a gente tem para depois a gente tentar, né, recorrer isso, seja, né, pela conselho, né, de contabilidade, né, eu não sei, acredito, né, com certeza, né, o conselho de contabilidade está fazendo parte do projeto, né, e está discutindo isso tudo e levando também, né, todas as dúvidas, né, e as dores que os contadores estão apresentando em relação a essas mudanças de prazo, né, de obrigações acessórias. Então, sim, excepcionalmente, isso da contribuição social e do imposto de renda, eu entendo que isso é uma dor muito grande, né? E isso vai afetar diretamente todos os clientes, né? Então, possivelmente, né, a Receita Federal deve né, trazer isso como uma demanda do Conselho de Contabilidade, mesmo dos empresários, para poder tratar isso como de maneira excepcional, igual você mesmo disse. Até o momento, eu não li nada a respeito e não vi nada a respeito disso em outros canais, tá? Eu acompanho aqui, né, revistas eletrônicas, eu acompanho, inclusive, outros sistemas, tecnologias, e nada no que diz respeito a isso já foi mencionado, pelo menos que eu tive acesso. Se de tudo chegar algo para vocês, né, que a gente possa discutir e estudar, né, eu estou aqui não só como programador da TKC, né, eu estou também aqui como
apoio à operação também. Por isso, até o objetivo dessa live de hoje, né? Compartilhar conhecimento, né? E trocar informações e ideias para que a gente possa, né? Dar essa clareza, né? De entendimento para todos vocês. Beleza? Vou seguir aqui um pouquinho, gente. Podem mandar pergunta, tá? Depois eu interrompo e vou lendo. Separei algumas outras coisas também, tá? Eu vou só reafirmar algumas coisas importantes. Então, um detalhe que tem que ficar bem claro agora nessa transição, tá bom? A DCTF Web, desculpa, Eduardo, a DCTF mensal anterior, né? Ela, então, já não existe mais, né? Eu já não faço ela desde competência de dezembro? Sim, para fatos geradores de dezembro de 2024 para trás, ela ainda está ativa, né? Fatos geradores de janeiro de 25 para frente é o MIT. Por que eu digo isso? Porque a gente tem aqui, né, a competência de novembro de 2024, que a gente precisa fazer, né, o DCTF mensal ainda, né, até o dia 20, foi até o dia 22 de janeiro, e a gente tem a competência de dezembro, que a DCTF ela vai ser feita até dia 21 de fevereiro. Então, sim, a DCTF mensal ainda está, né, na nossa rotina, tá bom? Para conta dos prazos de entrega de novembro e dezembro. Novembro já passou, né? Foi agora em janeiro, mas em dezembro o prazo limite para a entrega delas é em fevereiro. Então, né, vocês podem, né, tem que continuar entregando da mesma forma que entregavam os fatos geradores de dezembro para trás, tá bom? E aí, quando a gente falar do fato gerador a partir de 1º de janeiro, as informações do DCTF mensal ela está extinta, tá bom? Então, ainda temos que falar de DCTF mensal, né, até o dia 21 de fevereiro, que é o prazo final, né, porque para apresentação da competência de dezembro. Beleza? E aí entra essa questão aí do problema da contribuição social de renda, né, que né, apurado aí em tempo maior. Outra coisa importante, tá, gente? Eu quero deixar claro aqui que a gente vai precisar depois, né, dependendo da demanda que vocês tiverem, de suspensão desses impostos, tá? Eu preciso que vocês possam me fazer um contato. Agora, eu tenho os débitos, mas tem a suspensão do pagamento deles, por motivo A, B ou C, né? Dentro de processos judiciais e tudo mais. E tudo não vai estar, no primeiro momento, disponível no nosso controle de guias e não vai estar sendo possível gerar no nosso TXT, tá bom? Mas aí vocês me passando essa demanda, né? Eu já passo na frente aqui e façam que isso seja possível ser preenchido dentro do DataC mesmo, para que isso já saia pronto do DataC. Tem a necessidade de fazer todo o processo no MIT. Depois tem Bom, que, esse caso, até porque vai ser uma resolver coisa agora. Se tiver alguma coisa, algum registro, fazer. Não, registrei. pessoal, vou mutar aqui só um pouquinho. Então, assim, podem. Eu acho que o projeto ele já está entregue para vocês, né? Que eu mostrei lá. Já é possível gerar um arquivo, mas ele não está finalizado, tá bom? Então, assim, eu preciso que vocês me deem esse feedback também de demandas pontuais que vocês possam ter, de exclusão, cisão, que não esteja sendo possível, porque a gente vai ajustando agora a nossa ferramenta, né? De acordo com os ajustes que vocês possam nos apresentar, tá bom? Vou seguir um pouquinho mais aqui. Só reforçando, né? A questão da declaração de inatividade agora foi um lado positivo, que a gente percebe, de não entregar todo mês de janeiro, ter esse trabalho todo. Uma vez entregou sem movimento do MIT, acabou. O prazo da DCTF Web, né? Passa dia 20 para dia 25, acho que também foi um ganho também para a equipe do departamento pessoal em relação ao social. Só que agora é importante também que todos os departamentos estejam envolvidos, né? Na conclusão das obrigações, né? Que realmente o E-Social ele possui essa possibilidade de já fechar o CPF Web, mas pode não ser tão interessante usar essa funcionalidade a partir de agora, né? Porque você pode estar, né? Talvez limitando depois a reabertura por parte do REINF ou por parte do MIT, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui outra coisa importante. Eu separei aqui, gente, uma tabela, né? Depois eu compartilho com vocês lá no grupo. Como poderia ser a dinâmica, né, de entrega dessas tarefas aí, tanto do DP quanto do fiscal, como a emissão desses DARPs, tá bom? O que eu separei aqui? Um cenário que você quer emitir DARPs mais de uma vez, ou seja, não é o DARF que você vai fazer um só DARF no final com todos os tributos juntos. Você pode fazer isso, né, por vencimento. Então, depois eu compartilho isso no grupo lá, tá? Não fiz uma apresentação, porque, igual eu falei, eu não tive muito tempo aqui para preparar essa live por causa do meu afastamento aqui da DataC de 2 dias. Mas, vamos lá. Você
tem um cenário aqui que eu percebi que você pode fazer pelo DP a entrega do fechamento do E-Social apenas no dia 10, beleza? Aí você pode fazer o fechamento do FDR-INF no dia 13, tudo dentro do prazo, tá vendo? FDR-INF dia 15, entregou dia 13, E-Social dia 15, entregou dia 10. E aí, no dia 17, o DP pode emitir os DARFs somente do REINF e da FDR-INF no dia 17. Os impostos vencem dia 20, né? E você não fechou da CTF Web ainda, tá? Ela está em aberto. Aí você vai lá no dia 20, faz o fechamento do MIT, e você no dia 20 mesmo já gera outro DARF só com as guias do MIT. Isso vai ser possível. E aí, lá no dia 25, somente você faz o fechamento da DCTF Web. Então, sim, você pode escolher agora, né, quando fechar a obrigação acessória FDC social, FDRI, FIUMIT, quando gerar os impostos, né, as DARFs, e também deixar só para o último dia fazer o encerramento do DCTF Web. Eu acho que isso aqui demonstra bem, né, como ficou flexível agora, né? Esse federal vai permitir que você faça esses DARFs realmente sem fechar DCTF Web, de fato, para não ter necessidade de abrir novamente depois, né, sendo que o prazo ainda não foi vencido. Um terceiro cenário também aqui é que você não precisa fazer os DARFs todos de uma vez só. Desculpa, em partes, né, para o vencimento. Você pode, por exemplo, fazer o E-Social dia 10, você pode fechar a FDRINF dia 13, você pode fechar o MIT dia 17, não tirei nenhum DARF até o momento, dia 17 eu estou sem nenhum DARF em mãos. E eu posso fazer o fechamento do DCTF Web no dia 19, por exemplo, de maneira antecipada também. E nesse mesmo dia 19, eu posso gerar todos os tributos num único DARF para poder mandar para o meu cliente. Então, a Receita Federal já se posicionou que ela vai dar essa funcionalidade de você escolher um DARF consolidado de tudo que já estiver pronto, ou você escolher os DARFs por vencimento dos impostos, beleza? Isso é uma coisa que eu peguei aqui que eu achei interessante para repassar para vocês. Bom, pessoal, eu já encerrei aqui o que eu separei para esse papo nosso. Se tiver alguma outra pergunta aí, ou quiserem abrir o áudio para conversar, podem ficar à vontade, também tem mais alguns minutos aqui, eu posso ficar com vocês aqui à disposição. Ô, Mas, Eduardo, oi. quando a gente entregar a de inatividade, porque na DCTF mensal, quando a gente entregava a de janeiro, ela automaticamente também desobrigava a gente a entregar SPED, ECD, ECF, uma vez que entregou como inativa. Será que agora na DCTF Web também me desobriga das demais obrigações acessórias? Sim, eu acredito que sim, tá? Porque tudo faz parte, né, do contexto, né, da responsabilidade da Receita Federal. E o banco de dados que você alimentava com a DCTF mensal, ele vai ser substituído pelo banco de dados de informações que a MIT vai entregar. Então, eu não vejo por que esse benefício, né, com as demais obrigações, né, de SPED, né, elas terem que ter uma dispensa separada. Eu acho que o objetivo o MIT significa Modo de Integração de Tributos. Então, esse módulo MIT, ele vai ser responsável por fazer toda essa apresentação mesmo. E faz sentido, inclusive, eles não exigirem mais o pagamento do tributo, somente confissão do débito. Então, o pagamento de tributo já é responsabilidade de um outro módulo lá do ECAC, né, que é a questão de comprovante de pagamento, né, de baixa, né, da sua confissão, né, enfim. Eu vejo que o MIT centralizou nele essa responsabilidade apenas da confissão e da desobrigatoriedade de inatividade, né? Eu vejo que não tem por que isso existir em outras obrigações acessórias, né? De maneira diferente do que é hoje, né? Se for isso, acho que é um passo atrás que eles estão dando, né? Mas acredito que isso tudo é pensado, né? Já nesse intuito mesmo. Eu, como na cabeça de analista aqui, de sistemas, né? Eu vejo que bem-vindo essas mudanças, lógico que tem um impacto, né, inicial para poder isso ser adaptado, né? A questão da realidade dos escritórios, mas isso vai trazer mais responsabilidades para cada informação que é prestada. Então, um não vai afetar na outra. Eu achava muito ruim também quando você fechava o social e já fechava o DCTF Web e você mandava uma reinf e simplesmente abria DCTF Web. Isso é muito ruim, entendeu? E agora tudo indica que isso, né, não vai ser mais necessário, isso vai te dar mais controle da situação. Inclusive, né, a Entendi. gente conhecendo aqui o Integra Contador, né, que a gente tem hoje, né, para poder fazer a entrega das declarações do PGDAS, para puxar o DAS em PDF para o cliente, sem precisar ir no portal, né? O Integra Contador também já consegue pegar essa guia do DCTF Web, ou seja, eles estão realmente, né, construindo uma estrutura lá interna
permitindo que todas essas funcionalidades lá do ECAC possam estar à disposição de qualquer software, de qualquer contribuinte, através do Integra Contador, né, para poder você fazer essa automação acontecer. Muitas vezes as automações aconteciam de maneira forçada, né? Os robôs, eles entravam lá, ficavam tentando, até conseguir uma coisa simulando o ser humano. A Receita Federal viu que isso estava atrapalhando eles, né? E aí, por isso, o projeto Integra Contador surgiu para que você discipline, né, os sistemas para poder fazer a busca da maneira controlada, né? Isso vai ser bom para a Receita, porque não vai ter que ficar criando lá robôs, né? Porque agora as empresas, né, vão poder se usar do Integra Contador. É claro, por outro lado, né, a gente tem um problema de custo, né? O Integra Contador não é de graça, né? A Receita Federal cobra por ele. Uma requisição lá, 40 centavos, 30 centavos. Isso vai trazer também um custo, né, a ser colocado dentro da operação do contador, mas os benefícios, né, conseguindo absorver aí, vai poder otimizar muito a operação do escritório, com certeza. Ô, Eduardo, eu só tenho mais duas dúvidas rapidinho, tá? Sim. A primeira é o seguinte: geralmente, a partir do dia 1º, eu já começo a calcular imposto. Então, no caso de fevereiro, eu tenho que esperar depois do dia 15, não é isso? Já não consigo começar no dia 1º a calcular através do MIT, não, né? Então, você, o MIT, na verdade, é só o final, né? Você, a apuração do imposto continua a Já mesma posso coisa. começar. Ah, tá. Outra Tem coisa, eu tenho. disposição, pode começar no dia primeiro mesmo. Ah, tá. Outra coisa, eu tenho uma empresa aqui que ela é SCP. No caso, na hora de gerar os impostos, aquele dígito verificado é igual ao PIS, é 810902, seria 08. Eu vou ter essa Uhum. possibilidade de alterar dentro do DataC para já, na hora que eu importar o TXT do MIT, já ir com o código certo? Sim, sim, exatamente. Até no começo até mostrei no sistema no começo da live que mesmo que você tenha gerado o código sem aqueles últimos dois números, porque o SCP, inclusive, ele está ali nos últimos dois, tá? É Você o tem 08, é. aí os dois números que identificam que ele é um SCP. Você vai poder, mesmo tendo feito os DAFs sem ele, você vai no controle de guias e coloca esses números completos para poder gerar o MIT. Então você precisa, na verdade, né, arrumar os códigos para poder gerar o MIT corretamente, senão ele não vai saber onde jogar cada coisa. Ah, não, Mas beleza. sim, você até me mandou uma mensagem, eu não só consegui identificar quem é Meu nome é Samara da Concor Contabilidade. a Samara. Não, beleza, Samara. A gente já falou sobre a SCP uma vez, mesmo conversando sobre Uhum, isso. Você só me isso. manda primeiro, às vezes, de maneira antecipada, porque a SCP ela tem uns campos somente dela lá dentro do layout, entendeu? Uhum. Então, a gente vai precisar meio que testar isso melhor para poder ver se o Meet vai receber o nosso arquivo. Mas se ele também não receber o nosso arquivo, a gente pode preencher isso dentro do próprio ECAC, né? Que aí a gente não Manual. vai problema de prazos. Não, Mas é beleza, uma situação à parte mesmo que a gente precisa verificar melhor do SCP. beleza. Muito obrigado, tá, Eduardo? Faz a mão. Tchau. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês aqui alguns minutos ainda para a gente poder trocar dúvidas, tá? Pode ficar à vontade. De minha parte aqui, já encerrei já o conteúdo. Lembrando, a versão 207.04 já está disponível, tá? Podem baixar já, só para conhecer mesmo ali a tela, às vezes, porque a geração, inclusive, né, não vai ficar com problema. Mas ajustes talvez serão necessários, tá? Então, a gente está aqui de olho. Provavelmente deve sair a versão, a gente deve ir corrigindo, né, e liberando e comunicando lá no grupo lá. E uma outra tema importante se você, a respeito do Integra Contador que eu citei aqui, né? Eu considero o Integra Contador hoje como uma ferramenta essencial para o escritório, tá? Principalmente para a questão de gestão de simples nacional. Então, assim, a gente colocou em alguns clientes, né, que já sinalizaram para a gente o interesse, mas eu nem fiz, inclusive, ainda uma live, né, explicando o que que é e como funciona e como você pode adquirir o Integra Contador. Vou trabalhar agora em uns projetos aqui, estou trabalhando nessa questão ainda, mas em breve eu devo fazer uma live sobre o Integra Contador e apresentar melhor o projeto para vocês, sobre os custos, né, envolvidos, sobre os benefícios que ele vai trazer na operação, né? A gente tem clientes aqui que tem mais de 100 simples nacional, usam o Integra Contador, o trabalho de 3 dias foi reduzido a algumas horas. Então, isso foi super bem-vindo, né? E eu queria também, em algum momento, replicar isso com mais clientes, né? E se vocês tiverem interesse, né, pode chamar o nosso equipe de atendimento também, que a gente faz a implantação, né, do Integra Contador junto ao contador, numa necessidade aí de poder conhecer o projeto. Mas em breve eu devo, se eu consigo, talvez no próximo mês, fazer um evento igual a esse para poder apresentar a ferramenta, né, e explicar um pouco melhor. Eduardo, bom dia. Bom dia, Will, beleza? Tudo bom? Em resumo, então, referente à competência janeiro,
A gente vai conseguir fazer a apuração normal, só não vai conseguir fazer, por enquanto, a emissão das guias, né? Até sair essa solução da Receita. Exatamente, Will, isso aí. Porque agora, você até me alertou uma coisa aqui que eu não falei mesmo. É, o que eu gero do MIT, ele não bloqueia as apurações, tá? Então, se você pode fazer a mesma rotina dos tributos federais presumido e lucro real, levantar a apuração, né, fazer o fechamento, simular o DARF na tela, se você quiser, não tem problema, porque aí você fechando a apuração e gerando o DARF em tela, é que eu alimento o meu controle de guias, para que depois eu pegue o meu controle de guias e gere esse arquivo JSON aí, né, que a Receita Federal vai pedir. E o que vai acontecer? Hoje a gente tem aquela solução lá do Cicalc Web, né? Inclusive foi um robô que a gente criou aqui para poder conseguir gerar um arquivo lá que no Cicalc Web a gente gerava esses DARFs. Eu acredito que essa ferramenta agora vai deixar de ter utilidade, né? Porque a gente entende que o EDCTF Web trouxe para ele a responsabilidade de gerar esses DARFs, né? Junto com o DARFão. Eu falo DARFão, né? Alguém falou comigo que é DARFão. É o DARF, um DARF com todos os pós-recolhimentos lá que você precisa ter. Então, assim, eu não vejo por que usar esse TF Web, esse cálculo web mais, mas agora eu acredito que talvez até o código de barras também, né, vai ter que ser o que é usado pelo DCTF Web. Então, você precisa, sim, né, gerar esses DARFs no meu controle de guias para que eu consiga ter as informações ali para poder gerar o MIT. Então, vocês podem adiantar todo o trabalho aí, tá? Não precisam esperar essa questão da plataforma ficar pronta. Eles falaram que a primeira quinzena de fevereiro vai estar disponível, mas vocês podem fazer a parte do processo do lucro presumido, lucro real, PIS, COFINS, contribuição social, IPI, igual foi perguntado, tudo a mesma coisa, tá? Depois eu vou olhar para esses guias lá no controle de guias e vou gerar o arquivo do MIT. Então, vocês podem, né, trabalhar normalmente, a rotina não precisa ser alterada nesse sentido. Às vezes, envio da guia para o seu cliente, eu sugiro vocês aguardar um pouco mais mesmo para que isso já possa sair de dentro do DCTF Web. Tá bom? Show de bola, viu? Rosângela perguntando aqui, Eduardo, temos clientes que preferem antecipar o pagamento do imposto de renda e contribuição social mensalmente pelo lucro presumido. Vamos continuar fazendo os DARPs antecipadamente por período de apuração e informar o MIT trimestral. O valor do débito, assim mostrar o valor do débito e assim fechar os créditos recolhidos para cada receita. Correto, assim, né? Então, Rosângela, essa também foi uma dúvida levantada por um outro live que eu assisti. Não é falado sobre essa questão da antecipação de maneira clara, tá bom? Porque a antecipação do trimestre, fato gerador, me parece que ele ainda é o final do trimestre, né? Por mais que você pagou em janeiro, a guia antecipada, o fato gerador, ela é lá em março. Isso faz com que a MIT desses dados só deva ser apresentados, né, em abril. Então, assim, eu entendo que a questão é como você tiraria esse DARF agora antecipado, né? Será que o Cicalc Web vai gerar esse DARF antecipado e vai reconhecer ele depois lá na hora de fazer a conciliação da confissão de dívida, né, com o pagamento do tributo? Realmente isso não está claro, pelo menos nos materiais que eu vi falando. Mas eu entendo também que o fato gerador dessas antecipações é 31 de março, por exemplo, né? 30 de junho, né? 30 de setembro, 31 de dezembro, são os meses, são os finais de cada trimestre. Mas como você vai, talvez, gerar esses DARFs, e talvez, não sei se o Cicalco Web talvez vai atender isso ainda, talvez sim, né? E depois isso vai ter que ser, de certa forma, confrontado com o que o MIT vai apresentar e quando você for tirar o DARF lá também, lá do Contribuição Social e Imposto de Renda, né, vai gerar uma outra DARF. Será que o código de barras, entendeu? Eu tenho essa dúvida também comigo também, não foi esclarecida até onde eu li aqui a respeito. Mas, igual eu falei, né, a antecipação do imposto, ela é prevista em lei, né, você pode se beneficiar disso para a questão de ajuste do caixa do seu cliente, né? Você quer, às vezes, já pagando, né? Em vez de pagar uma pancada só no final, você paga mês a mês. Isso não muda, né? Isso vai continuar existindo. A questão é como que a Receita Federal pretende mapear isso dentro desse novo modelo de apresentação da confissão de dívidas. Eu acho que esse que é o desafio, né? É onde a Receita Federal realmente precisa evoluir para poder deixar isso mais claro aqui para nós da operação. Pessoal, alguma dúvida mais? Podemos estar encerrando? Lembrando, tá, que a live vai estar gravada, ver se até amanhã eu consigo estar disponibilizando o link lá no grupo.
Quem não tiver acesso ao grupo ainda, ou quiser colocar mais pessoas, pode me mandar aqui no nosso chat da DataC, ou até mesmo no meu contato mesmo, se tiverem, a gente vai adicionando. É importante que todo mundo esteja participando aqui desse canal de notícias aí para aprender, compartilhar cada dia mais. As estimativas mensais de lucro real da mesma forma, exatamente. Vamos procurar colocar a informação mensal. A estimativa mensal também é o mesmo caso, mas a estimativa mensal, eu vi aqui, Rosângela, e ela, dentro do MIT, você fala se você levantou o balanço no mês ou não. Então, você pode fazer por faturamento, né? Pode fazer por balanço, balancete, suspensão, redução. E ele tem essa informação dentro do MIT já, que eu já vi. Então, pode ser que com essa informação ele já consiga já entender melhor o cenário da lucro real estimativo. Vi aqui a questão do... Ah, beleza, Osana, tem um telefone aqui para adicionar. Deixa eu já copiar ele aqui já. Outra coisa também, gente, a gente tem um grupo aqui também da Folha, tá? Eu consigo adicionar tanto um quanto o outro, tá? É só manda essas lives assim que tem em comum com a social, tanto num grupo quanto no outro, porque tem gente que está num grupo, mas não está no outro, mas o assunto é pertinente a ambos os cenários, tá? Até pedir permissão para o Edmundo para estar fazendo isso aqui. Já anotei aqui já, tá, gente? Vou adicionar esse contato aqui no nosso grupo. Bom, pessoal, acho que então podemos encerrar então. Agradeço a todos aí pela participação, né, pela recepção, né, novamente de a gente aí na rotina do escritório. E acredito que em breve, né, a gente vai fazer novos eventos assim, mantendo, né, esse laço bem estreito, para que a gente possa, né, estar junto com vocês na jornada de sempre aí e nessa parceria sempre. Valeu? Obrigado a todos aí e bom dia de trabalho para todos. Até a próxima.